A primeira pergunta é da senhora Regina dos Santos. Então, é o seguinte, ela pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta do jeito que ela perguntou, mas na verdade a professora vai falar sobre resumos, ok? Então, ela fala aqui. Estava estudando pelo livro e fazendo resumos, mas me angustio com o tempo que eu estou levando. Tenho a sensação de que não estou rendendo como gostaria e o meu tempo é curto, pois não estou por conta dos estudos. Provavelmente ela trabalha. Não sei se ela está online, se ela estiver, ela pode falar. Provavelmente ela trabalha. Então ela pergunta o que fazer? O que o professor acha? Que ela deve abandonar os resumos, ficar só nos resumos? Qual seria aí uma solução para a Regina, professor? Bem, gente, primeiro, eu acho que todo mundo combinou de fazer essa pergunta, né? Porque essa é uma angústia, um dilema que atormenta muitos candidatos, né? A todo momento, seja em sala de aula, seja através de formulário de contato no blog, seja através de e-mail, eu estou sempre sendo indagado de uma forma ou de outra, as palavras às vezes até coincidem, mas enfim, essa é uma questão que, sem dúvida nenhuma, é um dilema que muitos candidatos, com o qual muitos candidatos acabam se deparando, né? Estou estudando, por exemplo, né, isso significa, e aí vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, normalmente esse questionamento vem quando? Que é o caso daquela que está formulando essa pergunta. Ela vem desenvolvendo um estudo por uma fonte de estudo, que é o livro, por um processo cognitivo que envolve a leitura, né? Então, fonte de estudo, livro. Ela, teoricamente, se estruturou um planejamento, definiu lá atrás um objeto de conhecimento a ser intelectualmente apropriado. Acredito eu, inspirado no edital do concurso pretendido, partindo da premissa que estamos trabalhando com um candidato que tem um planejamento mínimo de estudo estabelecido. Muito bem. Então, estabelecer um objeto de conhecimento, programa, matéria, um conteúdo, no caso estamos referindo a uma matéria, estabelecer uma fonte de estudo, livro, e estabelecer um processo cognitivo, né? Esse processo cognitivo inicialmente envolvia a leitura. Aliás, uma sugestão, eu tenho no blog um texto em que eu procurei sistematizar, problematizar e apresentar alguns conceitos sobre a distinção, né? E propondo, né, uma distinção entre o conceito de leitura e estudo. Depois, os senhores deem uma olhada lá, enfim, inclusive vários conceitos, né, eu procurei trabalhar com vários conceitos do ponto de vista cognitivo, psicopedagógico, enfim. Citei um trabalho, inclusive de uma autora espanhola, Isabel Soler, bastante respeitada nessa área, voltada ao estudo da aprendizagem humana, enfim. Mas, né, vamos trabalhar com a ideia de que se trata de uma leitura que tem um sentido de estudo, né, ou seja, um sentido de um processo cognitivo consistente, voltado à apropriação intelectual daquela informação constante no livro, na perspectiva de tê-la disponível no momento da prova. Muito bem. Então, essa candidata elegeu como fonte de estudo o livro, elegeu como processo cognitivo a leitura com sentido de estudo, e agregou a este processo de apropriação intelectual daquela informação constante no livro, um outro processo cognitivo chamado resumo. Muito bem, né? Então temos aí um processo cognitivo complementar, agregado a esse processo, vamos dizer, esse primeiro processo que envolveria a mera leitura, ainda que com esse sentido de leitura e estudo. Muito bem. E de repente essa candidata se angustia e chega à conclusão de que está perdendo muito tempo com a elaboração dos resumos, né? É natural que se perca tempo comparativamente com a leitura sem algum outro processo cognitivo agregado, né? Até porque nós estamos falando de dois processos cognitivos em mesmo contexto, inclusive do ponto de vista temporal, para se apropriar de um mesmo objeto de conhecimento, né? Então é natural que isso venha a demandar um tempo maior. E aí ela fica angustiada, né? O que é natural de ocorrer com o tempo que isso vem demandando, né? Muito bem. E esse dilema eu passei e venho, né, não digo que venho passando, porque hoje me considero razoavelmente bem resolvido quanto às variáveis envolvidas e a solução para esse dilema. Mas já bati muito cabeça nisso, seja como candidato, seja como, enfim, nos estudos que desenvolvo atualmente, né, eu tenho uma rotina de estudos
frequente, né? Eu tenho o meu planejamento permanente de estudos, a minha carga semanal de estudo, seja o estudo do direito do trabalho, seja em termos jurisprudenciais, em termos doutrinários, o estudo do direito processual do trabalho e, principalmente, que tenho me dedicado bastante, inclusive, ao estudo, né, deste objeto, desse campo do conhecimento que tenho me dedicado, que envolve a aprendizagem humana e todos os campos de conhecimento agregados, como a psicopedagogia, a psicologia cognitiva, a neurobiologia, a neurociência, enfim. Temos aí, na verdade, se trata de uma ciência transdisciplinar que tem como objeto de estudo a aprendizagem humana. Muito bem. Então esse é o dilema da nossa colega. Eu estou estudando, fazendo resumo e estou levando muito tempo. E aí, como equacionar esse dilema? Muito bem.